Oi, pessoal. Hoje eu vou entrar em números decimais. Eu resolvi dar uma paradinha com fração, porque na prática, números decimais e frações, eles têm a mesma função, eles são praticamente a mesma coisa, têm o mesmo sentido. A fração trata de partes de um inteiro, inteiros e partes de um inteiro, e os números decimais, a mesma coisa. Falamos de números inteiros e também de partes de um inteiro qualquer, certo? A diferença é como nós escrevemos uma fração e como nós escrevemos números decimais. E o que é um número decimal? Número decimal é qualquer número que tem uma vírgula. Olhou para o número, tem uma vírgula? É um número decimal. Só isso, não tem segredo. Olhou para o número, viu uma vírgulazinha em qualquer lugar? É um número decimal, ok? Agora, vocês já devem ter visto, com certeza, em anos passados, as casinhas, né? A posição dos algarismos em um número. Então, são unidade, dezena, centena, milhar ou unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E infinito. Depois vem a classe dos milhões, bilhões, trilhões, não tem fim. E dependendo do algarismo, cada um vai ter um valor. Vocês se lembram? Foi na aula, eu acho que foi até na de adição. Quem quiser relembrar, vai lá dar uma assistida. Que isso tudo, 1282, é um número. E cada partezinha desse número, esse 2, esse 8, esse outro 2, esse 1, são chamados de algarismos. Então, os algarismos juntos é que formam um número. E cada um desses algarismos vai estar numa determinada casinha, tá? Esse primeiro 2, ele vai ter um valor. Como ele está na unidade, ele é só 2 mesmo, ele vale 2. Esse 8, ele está na dezena. Se esse 8 está na dezena, ele vale 80. Esse outro 2, vejam, é igual, é o mesmo algarismo. 2 e 2, só que ele está numa outra posição. Então, diferente desse que está na unidade, ele não vai valer só 2. Ele vai valer 200, porque ele está na centena. E esse 1 está na casa da milhar, portanto ele vale 1000. Por isso que nós lemos 1282. Tá? Isso para qualquer número inteiro, de qualquer tamanho, cada algarismo vai ocupar uma das casinhas. E os números decimais? Números inteiros são da unidade para a esquerda ao infinito. Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, bilhão, etc. Certo? E para cá? Para cá nós também temos casinhas, que são justamente os pedaços de um inteiro, ok? Então, para cá nós vamos ter os décimos, os centésimos, os milésimos. E também eles continuam em partes cada vez menores para a direita, mas nós vamos agora trabalhar só até milésimos, certo? Então, se eu colocar 1282, vejam, vírgula, ok? Pronto, já estou transformando em número decimal. Vírgula 2. O que significa isso? Que nós temos 1282 inteiros e 2 décimos. Aqui poderíamos colocar uma vírgula na tabela, ok? 1282 inteiros e 2 décimos. Portanto, para vocês não esquecerem, tá? Considerem a vírgula. Tudo que estiver à esquerda da vírgula são inteiros. Tudo que estiver para a direita da vírgula são pedacinhos.
Um exemplo fácil para vocês, por exemplo, é tratarmos de dinheiro, dos valores reais, certo? Dinheiro. Dinheiro, quando nós escrevemos um valor monetário, monetário é referente a dinheiro, a valores, né, em espécie. Quando nós falamos em dinheiro, nós falamos de números decimais. Vejam um exemplo. R$4,80. Vejam, tem uma vírgula. Significa que esse número é um número decimal. E quando nós falamos, escrevemos algo referente a dinheiro, sempre vamos usar números decimais. Mesmo que nós não tenhamos, por exemplo, esses centavos. Então, olhem, à esquerda da vírgula, inteiros. Quer dizer que eu tenho R$4 completos. À direita da vírgula, centavos. Nesse exemplo, 80 centavos. Significa que é menos do que R$1. É menos do que um inteiro. R$1 é um inteiro. 80 centavos é uma parte de R$1. Não chega a ser R$1 completo. É um pedacinho de um inteiro. Qual inteiro? R$1. Certo? Então, nós temos centavos. Como nós estamos falando de dinheiro, nós não vamos falar 4,80. Vou colocar aqui, tá? Nós não vamos falar 4,80, porque nós estamos falando de dinheiro. Se fosse apenas um número qualquer, sem qualquer significado, que não fosse um valor, uma medida ou um peso, apenas um número decimal, poderíamos sim falar 4,80 ou 4,80. Ok? Mas como é dinheiro, nós falamos R$4, que são os inteiros, e 80 o quê? Centésimos? Não, centavos. Mas reparem que centavos, centésimos. Agora um pouquinho de português para vocês. A raiz desses dessas duas palavras, a raiz, ou seja, a parte que não muda, é o cent, certo? E ambos significam a mesma coisa, a casa do 100, certo? Então, centésimos, centavos, ambos têm duas casas para a direita da vírgula, mas são pedaços, não é um inteiro, ok? Então, vocês lembrem, cent é referente a 100. Então, se falarmos de dinheiro, centavos. Se falarmos em um número qualquer, centésimos. Isso se forem duas casas, duas casas à direita da vírgula. Tá bom? Vamos manter aqui a tabelinha para ficar mais fácil. Enquanto vocês não dominam bem os números decimais, usem e abusem dessa tabelinha. Depois de um tempinho, vocês não vão mais nem precisar bater o olho, já sabem o que é. Mas enquanto isso não acontece, usem sim a tabela, tá? Que é para vocês não se confundirem, não ficarem na dúvida, ok? Então, olha só, um truque simples para vocês saberem em qual casa, como lemos o número à direita da vírgula. Vou pegar um outro qualquer. 8,1 ou 8 inteiros e 1/10. Décimo se refere a 10, certo? Então, olha só, 10 décimos. Quantos zeros tem o 10? Um só. Então, se só tem uma casa à direita da vírgula, só tem um número, um algarismo à direita da vírgula, décimos. Se nós tivermos duas casas à direita da vírgula, duas casas, centésimos. Centésimos tem 2 zeros. Então, vocês imediatamente lembram, opa, duas casas, o 100 tem 2 zeros, centésimos. Se forem 3 casas,
3 casas à direita da vírgula, certo? Milésimos. Quantos zeros tem no 1000? 3 zeros. 3 zeros, 3 casas, milésimos. 2 zeros, 2 casas, centésimos. Uma casa, 1 zero, décimos. Vocês podem fazer essa associação que vocês vão lembrar melhor como ler o número decimal, ok? Então vamos lá. Digamos que eu tenha 18,63. Como que eu leio este número? À esquerda da vírgula, inteiros. Então, 18 inteiros e 63 o quê? Centésimos. Vejam, unidade, dezena, décimos, centésimos, tá? Os inteiros continuam obedecendo a mesma regra. Esse 8 é unidade, colocamos na unidade. Esse 1 é dezena, colocamos na dezena. Agora, à direita da vírgula, este 6 é um décimo, certo? É décimo, 6 décimos. Esse 3 é o quê? Centésimos, 3 centésimos. Portanto, 18 inteiros, 18 é o número inteiro, e 63, aonde que parou? Aqui. 63 centésimos. Gente, se lembrem, tá? Sempre, a vida toda, é apenas um algarismo por casa. Não comecem a colocar um monte de algarismo numa mesma casa, que ninguém vai entender nada. Nem vocês, nem eu, nem ninguém, tá? Então, nesse exemplo aí de 18,63, não vão me fazer isso aqui. Isso não existe. Nada muda, a regra é a mesma. Cada algarismo tem a sua casinha. E é apenas uma casinha para cada algarismo, um algarismo para cada casinha, tá? Cada um no seu espaço. Nada de ficar fazendo aglomeração. Não pode aglomerar, hein, gente? Nem os números. Não pode aglomerar o número também. Nem a gente, nem os números. Tá bom? Tá. E se a gente fizer, por exemplo, assim, 723 inteiros, vírgula o que, gente? Agora, tem um zero aqui. Ih, botou zero, confundiu tudo. Negativo. E 2 o quê? São 2 casas, centésimos. Vejam, unidade, dezena, centena. Escreve aqui normal, tá? Unidade, dezena, centena. Pode pôr a vírgula. Qual é o primeiro algarismo? É o zero. O zero tem o seu valor, tem a sua função também, tá? Ele serve sim para alguma coisa. Nesse caso de números decimais, tá? Ele vai servir. Zero à direita vai ter um valor, porque depois também tem mais um algarismo. Então, esse zero em que casa que tá? Nos décimos. E esse 2? Nos centésimos. Viram, ó? Um algarismo em cada casinha. Então, vocês vão ler 723 inteiros e 2 o quê? Aonde que parou? Parou aqui, na casa dos centésimos. Então, 2 centésimos. Tá bom? E se a gente tiver, por exemplo, um número inteiro, tá? Apenas um número inteiro, e nós não tivermos nada, nem um pedacinho de inteiro para a direita da vírgula. Vamos dizer que nós tenhamos apenas o 25. Mas, para um cálculo qualquer, para alguma coisa que eu queira que eu precise fazer, eu preciso que esse número seja um número decimal. Como é que eu faço? Eu vou ficar colocando vírgula em qualquer canto? Se aqui são 25 inteiros, vai ter que continuar sendo 25 inteiros. Vocês não podem mudar o valor disso aqui. Vocês não podem, por exemplo, botar uma vírgula aqui. Porque senão vocês estão transformando os 25 inteiros em 2 inteiros e 5 décimos. Não pode ficar inventando moda, gente. São 25 inteiros, vão continuar sendo 25 inteiros. Vou até colocar na tabela. 25 inteiros. Mas eu realmente preciso que sejam décimos.
que eu vou fazer? Vírgula, zero, zero. Ou pode pôr mais um zero aqui, ou apenas um zero aqui, depende. Se a gente estiver falando de dinheiro, R$ 25 é isso aqui, tá? Só isso. Então, o que acontece? Continuou sendo inteiros? Continuou. O 25 continuou sendo um número inteiro, tá? E não acrescentamos nenhum pedacinho, porque não existe, era apenas o 25. Então, você não tem que ficar também inventando, colocando outros números. Não, apenas 00, tá? É um número decimal, tem vírgula e continuou sendo o mesmo valor de 25. Então, se vocês têm um número inteiro e precisam transformar em número decimal, apenas vírgula 00. Ok? Mas e se, por exemplo, nós não tivermos nenhum inteiro e tivermos apenas os pedacinhos? Direita da vírgula, pedacinho. Esquerda, inteiros, tá? E agora, como é que vocês vão ler e como é que vocês vão colocar esse 0,25 na tabela? Ah, Bro, teve uma aula que você falou que o zero à esquerda não vale nada. Verdade, falei mesmo. Mas eu também falei em seguida que no caso de números decimais, que nós iríamos ver depois, aí já seria uma outra história, tá? No caso, esse zero que está assim à esquerda, ele está indicando que não tem inteiro, mas em seguida está nos falando que vão ter pedaços. Então, esse zero é importante. Isso aqui não é a mesma coisa que se eu simplesmente tirar. Por quê? Porque tem uma vírgula. Essa vírgula indica que tem uma separação de inteiros e de pedaços. Se não houvesse a vírgula, se fosse só 0,25, aí realmente esse zero não faria diferença nenhuma. Poderia colocar ou não poderia colocar. Mas, atenção, o segredinho é o quê? É a vírgula, entendeu? Como há uma vírgula, este zero aqui é necessário, que ele está dizendo que para cá são pedaços e para cá não temos inteiro. Nós não temos inteiro, mas esse zero continua sendo uma unidade. Reparem que isso nunca muda, tá? Então, esse zero vai ficar na unidade. E aí nós vamos escrever o 2 na casinha dos décimos e o 5 nos centésimos. E vamos ler o quê? Aonde que acabou? Nos centésimos. Apenas 25 centésimos. Não há inteiro, não precisa falar zero inteiros, tá? Apenas 25 centésimos. Se a gente fala que são 25 centésimos, a gente já entendeu que não tem inteiro mesmo, que tem só esse pedacinho, essa partezinha de um inteiro qualquer. Poderia ser aqui um 3, vai? E aí eu colocaria aqui. E aí como eu leria? É sempre onde acaba o número que a gente lê. Acabou aqui. 253 o quê? Milésimos. Não precisa falar o zero. Claro que se tiver, por exemplo, um outro número aqui já não é zero, é 30, né? Aí a gente volta a fazer aquilo que a gente estava falando antes, ok? Então, usem a tabelinha, tá? Enquanto vocês não estiverem dominando bem essa parte de como falar, quanto que vale para a direita da vírgula, vai usando a tabela, não tem problema nenhum. Isso é uma maneira de vocês ficarem seguros quanto ao que vocês estão fazendo. Rapidinho vocês já vão pegar o jeito e vão até abandonar essa tabela, bater o olho, já vão saber o que é, ok? Então hoje foi mais para nós entendermos bem como funcionam os números decimais, certo? Aonde os colocamos, né? Quais as possibilidades, com inteiros, sem inteiros, só número decimal, quer dizer, só os pedacinhos, ou só o inteiro que vira número decimal, né? E na próxima aula a gente já vai ver como que nós somamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos números decimais, tá?
Aquilo que eu falei, eu acho que foi até na última aula, tá? Basicamente, vocês têm que estar assim, fera, craques, em quê? Adição, subtração, divisão, multiplicação e, por favor, a tabuada, né, gente? Que isso eu não vou deixar de falar nunca. Sabendo muito bem, dominando essas 5 coisas da matemática, o resto é regra, tá? O resto é regra. Vocês vão trabalhar com fração, vocês vão trabalhar com as operações básicas. Número decimal, operações básicas. Que mais? Potenciação, operações básicas. Equação de primeiro grau, de segundo grau, raiz quadrada. No final das contas, são as operações básicas. Sabendo bem elas, o resto é regra. Conhece a regra, sabe fazer qualquer coisa, ok? Então, sempre procurem, se vocês ainda não estiverem dominando bem, vamos lá, volta nas aulas, pega lá adição, subtração, divisão, multiplicação, peguem bem, entendam bem como calcular essas 4 operações e o resto vocês vão fazer tranquilamente, tá bom? Então, próxima aula, nós vamos começar realmente a manipular, nós vamos começar a mexer com esses números decimais e ver como que faz para somar, multiplicar, dividir, subtrair. E vocês vão ver que também não é um bicho de 7 cabeças, só precisa lembrar das regrinhas que eu vou passar. Combinado? Então, até a próxima. Tchau, tchau.